Você já parou para pensar que os emojis de hoje podem ter uma relação com a pré-história? Vem aqui que eu vou te explicar. No período chamado Neolítico, que é o segundo período, vamos dizer assim, da pré-história, primeiro é Paleolítico, depois vem o Neolítico, nós temos uma complexificação, ou seja, um aprofundamento dos desenhos da pré-história. Como assim, Mari? Muito difícil. Bom, primeira coisa, a gente tem uma grande mudança nesse período, porque nós temos a ideia de que o homem olhou para o chão, viu que uma semente caiu e começou a nascer alguma coisa. Isso vem a agricultura. A agricultura, ela mudou a forma do ser humano viver, e se mudou a forma do ser humano viver, também vai influenciar na arte. Por quê? Porque agora o homem percebe que ele não precisa mais ser caçador e coletor, andar de um lado para o outro procurando alguma coisa para se alimentar, para sobreviver. Agora ele pode fixar em algum lugar sempre próximo de rio, claro, para plantar, e ali ele pode viver. E aquele tempo que ele gastava caminhando, procurando outros lugares para se alimentar, agora ele pode usar para outras coisas, como produzir pinturas, pensar sobre o mundo, desenvolver arquitetura e assim por diante. Então, o que nós vamos ter dentro da pintura nesse período? Que a gente chama, bem importante, de Revolução Neolítica, que seria esse grande impacto que a agricultura teve na humanidade, porque ela mudou tudo. Nesse período aqui, a gente tem um aprofundamento das técnicas nas pinturas. Antes, lá no período paleolítico, nós tínhamos um ser humano que pintava nas cavernas desenhos naturalistas, desenhos daquilo que eles viam, tamanho mais real possível, os grandes bisões, por exemplo. Agora, o ser humano, ele está cada vez mais reflexivo, ele está cada vez mais utilizando aquilo que é exclusivo da humanidade, a razão. E ele está percebendo que ele pode fazer desenhos mais simples, mas que representam muitas coisas. Lembra da escola quando nós desenhávamos dessa forma? Assim, só em tracinho, o famoso boneco de palitinho? Como é que nós sabemos que isso é um boneco? Porque o nosso grau de pensamento, de reflexão, nos ensinou que olhou isso aqui, bateu o olho, já sei o que significa. Pra gente isso é muito simples. Mas para o cara da caverna, isso é extremamente desafiador. E os caras desenvolveram isso, um traçado mais simples que representa muita coisa. Então agora, diferente do período paleolítico, o homem da pré-história, ele com poucos traços faz representações de animais, de ser humano, de árvores, e eles sabem disso. O grau de pensamento deles está cada vez mais profundo. E além disso, nós também temos um outro aspecto, o assunto. Se antes eu tinha uma coisa meio mágica, vou desenhar um bisão gigante para poder eu aprisioná-lo e na caça conseguir dominá-lo, aqui no período neolítico não. Eu vou fazer cenas do cotidiano em menor escala, não mais num tamanho real. Cenas de movimento, então é um bonequinho, o palitinho que a gente já conhece, fazendo cenas de caça, de rituais, de dança e várias às vezes até com uma espécie de narrativa, ou seja, contando uma história. E aí de novo, o homem da pré-história está cada vez mais pensando e refletindo. Isso é muito importante, inclusive, para o nosso processo de crescimento, de transformação na humanidade. Também vale lembrar aqui a parte da arquitetura. Se o homem da pré-história, ele agora sedentarizou, se agora ele tem uns pets lá, um boi, né, já está domesticando e tal, até o próprio cachorro, ele também agora vai pensar, bom, eu moro aqui, eu posso então investir em construções, porque quando eu era nômade eu não precisava, mas agora eu posso. E aí vem a arquitetura mais complexa também, aquelas construções com pedras megalíticas, aqueles que todo mundo hoje fala, foram ETs e etc. Não,
foi o homem da pré-história que já está usando e cada vez mais o seu pensar e desenvolvendo técnicas que vão reverberar na arquitetura. Lembro para vocês, na Inglaterra, né, dos grandes vestígios dessa época é Stonehenge, que são várias pedras que estão numa forma meio circular, que as pesquisas apontam. Tem relação com o movimento solar. Por que será? Lembrem-se, é uma sociedade hoje que se pauta na agricultura. Se a dependência é gigantesca com a agricultura, eu preciso ter uma relação com o meio ambiente, o clima, eu vou valorizar, eu vou estudar, eu vou observar. E aí, isso vai impactar também na parte arquitetônica. Bom, e aí, caminhando mais um pouco dentro desse processo histórico, nós vamos chegando na idade dos metais, uma idade que já diz tudo, é o uso do metal. Como, Mari? No longo processo da humanidade, o ser humano ele vai perceber uma coisinha quente, uma chaminha luminosa, o fogo. E com o tempo, o ser humano vai dominando e vendo para que ele pode usar isso, esse elemento. E aí, o uso nele nos metais. Eu aqueço o metal, ele fica maleável. Dependendo no nível que eu tô aquecendo esse metal, ele fica líquido. E depois, ele, digamos assim, se materializa e transforma em alguma coisa. Aí a gente vai encontrar também dentro da arte representações, figuras de metal. Não só ferramentas, mas representações de pessoas caçadoras, por exemplo, de mulheres, representações a partir do manuseio do metal. Tudo em função do uso do fogo. De novo, ressalto a complexidade que aqui a gente tem do pensamento humano. O grau de reflexão do ser humano está cada vez mais aprofundado. E isso vai tornando as técnicas muito mais precisas e desenvolvendo muita coisa. Mas, Mari, tu falou dos emojis. O que tem a ver com tudo isso? Bom, no período neolítico, falei para vocês desses bonequinhos. Nessa época, não existe escrita. O que existe são desenhos. E cada vez mais eles vão ficando mais simples. Pequenos traços. E vão se tornando pequenos desenhos, que vai dar origem, lá na antiguidade, a uma das primeiras escritas, as escritas pictográficas. Então, sabe aquele emoji apaixonado com um coraçãozinho que a gente vê? Aquilo ali representa um texto, uma comunicação. E lá no passado, na pré-história, também já tinha isso. Claro, não tinha um celular, óbvio, mas a gente já tem representações. Um pássaro, ele vai ter um traçado no período da pré-história de um pássaro. E nós, humanos, ou melhor, eles, humanos lá naquela época, vão olhar aquilo e vão identificar. Hoje vocês olham o emoji triste porque tem símbolos ali que representam essa tristeza. No passado, vão ter símbolos que representam aquela imagem. E o ser humano já estava fazendo leitura. Então, a gente tem uma coisa muito importante aqui. Guardem, inclusive, para os Enems, que é o quê? Uma conexão entre passado e presente. Nada está descolado. Tudo tem uma passagem junta. O passado, ele está junto com a atualidade, de alguma forma. Basta a gente enxergar. Certo? Então, muito obrigada e até a próxima!